Graça e paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs do nosso Seminário Metodista Internacional. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Esta é a oitava e a última aula da matéria Teísmo, a crença sobre Deus. Nesses 2 meses, 8 aulas, passaram muito rápido. Nós estudamos sobre a crença sobre Deus, não somente ao nosso Deus, a quem nós servimos e amamos, mas o conceito filosófico sobre Deus. Então a gente teve esse tempo gostoso de estudarmos e aprendemos também muitas outras coisas, como, por exemplo, muitos alunos acharam muito complicado ficar somente nas aulas gravadas. Então, em conversa com alguns deles, nós decidimos que na próxima matéria, que começa na semana que vem, sobre a teologia bíblica do Novo Testamento, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Romanos. Eu te convido, vai ser algo muito especial também. Então, como vamos fazer? Nós vamos ter a nossa aula ao vivo, toda terça-feira, das 10 às 11, ou das 22 às 23 horas, e haverá também disponível no YouTube a aula gravada. Então, a gente vai ter essas duas modalidades. Eu vou disponibilizar a aula gravada na segunda-feira e na terça-feira a gente faz a aula ao vivo. Assim, não tem como você deixar de participar conosco, de nos acompanhar. E se você ainda não é aluno do nosso seminário e deseja ser, por favor, nos escreva, faça a sua matrícula e eu sei que você será ricamente abençoado pelo Senhor e edificado, não é? Muito bem, gente. Último aviso, estou aguardando os requisitos que eu pedi, que vocês me enviem o mais rápido possível, tá bom? Eu normalmente costumo dar uma semana a mais, ou seja, 15 dias, para que você tenha tempo de colocar todos os requisitos em dia, para que você não comece uma outra matéria devendo qualquer coisa. Então, se você precisar de uma semana a mais, me mande uma mensagem e fala, olha, eu preciso de uma semana a mais para eu entregar todos os requisitos. Então, ao invés de eu começar a matéria na semana que vem, eu posso dar mais uma semana. Mas isso se vocês me escreverem e pedirem. Se não pedirem, a gente vai ter a nossa matéria nova, Carta aos Romanos, na próxima semana, tá bom? Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, que privilégio nós temos de estudar sobre o Senhor, sobre quem Tu és, como o Senhor age. E agora, Senhor, estamos diante talvez o maior desafio que nós tenhamos diante de Ti, que é de aprender a temer ao Senhor. Dá-nos uma aula, Senhor, totalmente diferente de todas que já tivemos. Dá-nos uma unção nova para transmitir estes princípios ao Teu povo. Eu oro a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Isso é muito bom. Bom, gente, a matéria de hoje foi a razão, inclusive, de eu rever toda esta matéria sobre teísmo. Porque faz algumas semanas que o meu coração tem, sido muito tocado por esse tema. E quando nós estávamos gravando e preparando a aula, eu percebi que não se falava ou não se fala desse tema quando a gente estuda sobre quem Deus é e a sua forma de ser. Porque o essencial, e eu louvo a Deus porque o Espírito do Senhor me despertou para essa realidade. O essencial, o fundamental, não é só você conhecer quem Deus é. Não é só você se relacionar com Ele.
mas é ter uma atitude bíblica para com ele. E essa atitude bíblica se chama temor do Senhor. Temor do Senhor, que é o tema da nossa aula de hoje. Como deve ser a nossa relação com Deus? Tem que ser uma relação baseada no temor do Senhor. Então, nós vamos gastar esta hora de aula discutindo alguma coisa sobre isso e indo às Escrituras. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, para a gente hoje nós vamos folhear a Bíblia, vamos ler alguns textos e colocar isso. Conhecer a Deus, eu vou repetir isso muitas vezes, mas conhecer ao Deus que é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas, sem temê-lo, é como desonrar e desagradar a este Deus. Então é um assunto muito sério, e inclusive eu gostaria, isso vai ser o pontapé inicial para você ir às Escrituras e mergulhar fundo nesse tema, para que não só você e eu temamos ao Senhor, mas que passemos isso às pessoas que amam, que conhecem, mas que precisam temer ao Senhor. Eu recomendo, inclusive, eu fiz esse curso com o pastor João Bevere. Ele tem, você pode ir no YouTube se quiser fazer esse curso. O temor do Senhor é fantástico e algumas coisas dele eu aprendi e coloquei também em prática na nossa matéria, tá bom? Vamos lá então? Ok, bom, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês são algumas considerações. Primeiro, saber quem Deus é e o que Ele representa para cada um de nós nos faz responsáveis por manter uma atitude diante dele que reflita quem Ele é para nós. Então veja só, se eu sei quem Deus é e o que Ele significa para mim, eu tenho que mostrar isso diante de uma atitude para com Ele. Simples da gente entender isso. Não é suficiente, portanto, saber quem Deus é e nos alegrarmos em conhecê-lo. Tem muita eu conheço a Deus, maravilha. Isso eu posso até ilustrar, né? Muita gente fala, eu conheci fulano, uma pessoa, um artista, um cantor, um desportista, sei lá, importante. Eu conheci, tive com ele, peguei o autógrafo dele e tal. Isso é bom, é importante para você? É. Mas isso não significa que você tem intimidade e conhece a pessoa e vai se relacionar com ela no decorrer da sua vida. Precisamos, então, acima de tudo, aprender como se relacionar com Deus, mantendo comunhão com Ele, honrando-o como Deus e, ao mesmo tempo, ser participante da sua glória e do seu poder. Percebe? Muitos cristãos, Deus está lá, maravilhoso, eu amo, eu oro, eu falo com Ele, mas não tem uma intimidade e não é participante, e a gente vai estudar isso numa outra matéria, da natureza divina que nós herdamos ao nascer de novo, porque não tememos ao Senhor. Já adiantei, né? Mas por falta do temor ao Senhor. Então, sendo assim, a gente precisa, vou enfatizar, a gente precisa desenvolver o temor do Senhor, permitindo que a verdadeira honra a Ele nasça em nossos corações, para chegar aos nossos lábios, para chegar às nossas atitudes, né? E vivamos dirigidos pela sua santa palavra, fazendo a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Bom, então vamos lá. O temor do Senhor. Agora, olha só, gente, olha que afirmação gloriosa. O temor do Senhor é a chave do depósito dos tesouros de Deus
disponíveis aos que o temem. Como é que eu sei disso? Isaías capítulo 33, versículo 6 diz o seguinte: Ele, eu tenho aqui minha Bíblia, mas eu coloquei ali para vocês, ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Olha que coisa linda, eu e você, Deus preparou tesouros para nós. E esses tesouros estão armazenados em um lugar. Mas Deus nos deu a chave para abrir e tomar posse desse tesouro. E essa chave é o temor do Senhor. Glória a Deus. Antes de mais nada, a gente precisa saber que o temor do Senhor é o firme fundamento. Olha só, firme fundamento sobre o qual devemos e temos que edificar nossas vidas. Mas nós estamos acostumados a ouvir, aquilo que a gente tem no Novo Testamento, quando a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, é o firme fundamento. Claro, Jesus é a essência, mas quando você está em Cristo e você tem a sua fé alicerçada em Cristo, o que vai realmente te trazer estabilidade, segurança, conhecimento e graça é o temor do Senhor. Se alguém não teme ao Senhor, sua vida cristã está edificada sobre a areia, tornando possível a sua queda diante das adversidades. É aquilo que Jesus falou, exatamente igual. Quem ouve a minha palavra e não a pratica, constrói a sua casa sobre a areia. Quem ouve a palavra de Deus, quem conhece a Deus, quem sabe quem Deus é, como nós aprendemos nessas aulas, e não teme a esse Deus, está construindo e edificando sua vida sobre a areia. Na primeira tempestade que vier, a casa vai ruir. Vamos entender um pouco como que esse temor é importante. A nossa salvação só se tornará uma riqueza se existir em nós o temor do Senhor. Quando, eu sou salvo, eu conheço o Senhor, eu tenho o Senhor, mas isso só vai se tornar riqueza, algo que vai produzir em você algo nobre, se você tiver o temor do Senhor. Porque o pré-requisito para a gente ser salvo, nota, nós estamos falando de alguém que já conhece o Senhor, tá bom? De alguém que já tem uma certa relação de conhecimento, de parceria com Deus. Então, o pré-requisito para que isso se consuma, se conclua na sua vida é o temor do Senhor. Nós temos aqui na Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos aqui uma coisa interessante no capítulo 10, versículos 1 e 2, que é Cornélio. E Deus aparece a Cornélio. E o anjo do Senhor diz a Cornélio uma coisa muito interessante. Diz assim, Atos capítulo 10, versículos 1 e 2. Se você quiser acompanhar aí, mas fique à vontade. Atos 10, assim. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Versículo 2. Ele e toda a sua família, olha que afirmação poderosa. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Que coisa maravilhosa! Deus encontrou um homem centurião que era piedoso e com toda a sua família temente a Deus. Agora no capítulo 13, ainda do livro de Atos, olha só que quando a gente começa a ler,
esses textos, a gente fica impressionado. Versículo 26 é assim: Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Note que ele deixa bem claro, né? Isso aqui a gente sabe que é o apóstolo Paulo em Chipre. Ele deixa, na Psídia, ele chega e diz: a salvação, a mensagem da salvação é enviada a quem teme a Deus. Aleluia. Bom, segunda coisa que a gente tem que já pensar é que o temor do Senhor é o princípio ou a chave da sabedoria. E eu quero ler com vocês 3 textos da palavra de Deus. Provérbios 9 e 10. Vamos então a Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Glória a Deus, né? E ele diz ainda, versículo 11, pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Tiago, isso agora no Novo Testamento, carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, diz assim, Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, porque esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Terceiro, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento de Deus. Qual é a diferença? Antes eu tenho sabedoria para viver, para administrar a minha vida, para me conduzir diante do Senhor. Mas o temor do Senhor também, ele é o princípio do conhecimento, é a chave do conhecimento de Deus. Voltemos então ao livro de Provérbios. E olha só, capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1, capítulo 7. Diz assim, Provérbios, eu estou dando tempo também, estou procurando como vocês, para que vocês possam, se quiser até marcar na sua Bíblia, você pode marcar. Capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam tanto a sabedoria como a disciplina. Só quem tem temor a Deus não despreza nem a sabedoria, nem a disciplina, porque eles têm conhecimento de Deus. Então é o temor do Senhor que nos traz. Mas no capítulo 2 ainda do livro de Provérbios, no versículo 5, a gente encontra o seguinte: então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui, contar a minha experiência. Quando eu conhecia, eu lia, eu estudava, eu aprendi muito sobre Deus. Mas quando eu comecei a desenvolver o temor às coisas de Deus e não somente a Ele, e você vai ver que uma das definições de temor é odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama, eu comecei a ter um pouco mais de intimidade e de acesso à presença de Deus. Então isso é muito importante. Conhecer a Deus intimamente,
conhecer como Deus conhece ou ser ter a mente de Cristo é resultado de temer ao Senhor. Oh, como isso é importante, né? O temor do Senhor, gente, não é ter medo de Deus ou simplesmente reverenciá-lo ou respeitá-lo, como muita gente diz. Como eu mesmo já ensinei, não, temer é você respeitar, é você se reverenciar e temer mesmo no sentido de medo, porque ele é poderoso, ele tem a sentença na mão, ele tem o juízo na mão. Tá? Isso pode até ser verdade numa linguagem humana de temor, mas como assim temer a autoridade, temer um policial, temer um governante, pode até ser aplicado desta forma. Porém, temer ao Senhor tem que resultar não num distanciamento do Senhor, mas tem que resultar numa aproximação de Deus. Então, se eu o respeito, se eu trato com reverência, se eu tenho medo de algumas coisas, de algumas decisões que ele pode tomar a meu respeito, ao invés de eu ser atraído para conviver com ele, eu vou me distanciando. É por isso que existem muitos cristãos que estão longe de Deus, porque eu estou temendo a Deus, eu tenho que tomar cuidado, não posso falar o que eu posso falar. Enfim, você vai se distanciando de Deus. E a gente não pode se distanciar ou ter medo de alguém que a gente ama, de alguém que a gente quer conviver. Então é interessante isso, que o temor a Deus vai além disso. O que a gente pode dizer então sobre o temor do Senhor? Primeiro, o temor do Senhor, e aqui tem uma lista de 10, 12 coisas que eu quero compartilhar com você, você possa ter, com muita atenção, me acompanhar. Primeiro, o temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e por todas as coisas que Ele declara santas. Uau! Eu vou repetir. O temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e por todas as coisas que Ele declara santa. Deixa eu dar um exemplo. Deus declara a Bíblia dele palavra santa de Deus. Se eu não reverencio a Bíblia, se eu não respeito, eu estou desonrando, desrespeitando e não temendo ao Senhor. Porque tem muita gente que fala, eu temo ao Senhor, mas a igreja, as coisas que Deus considera santas, ele não reverencia e não respeita. Segundo, o temor do Senhor é atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra na nossa vida. A Ele toda a honra. Eu gosto da Bíblia quando fala a Ele toda a honra, não é uma honra, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então é para Ele. Isso é fundamental. Terceiro, o temor do Senhor é tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua presença e da maravilha da sua palavra. Uau, como é fantástico isso! Quando eu temo ao Senhor e eu abro a sua palavra, eu escuto a sua palavra, eu o adoro, eu celebro a Ele, o céu se mexe, a terra se mexe, as paredes se abalam, o chão treme pela presença majestade, manifestada, poderosa desse Senhor. Quarto, o temor do Senhor é adorar apenas a Deus, com louvor apaixonado e com ação de graças contínua. Em tudo dai graças. Adorar o Senhor 24 horas. Não importam as circunstâncias, eu temo ao Senhor. Eu sei que Ele por fim se levantará. Nós estamos nas devocionais lendo o livro de Salmos e a realidade de Davi, o conflito de Davi nas lutas contra os inimigos, os traidores, mas ele diz, o Senhor se levantará. O Senhor vai agir por mim. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Isso é temer ao Senhor.
Quinto, o temor do Senhor. Isso aqui, gente, gostaria muito que vocês decorassem, mas não aqui, fosse aqui. O temor do Senhor é honrar o que Ele honra, é amar o que Ele ama, é detestar o que Ele detesta, fazer do interesse dEle nosso interesse. Olha, que coisa séria, gente. Temer ao Senhor, então, é honrar o que Ele honra, é amar o que Ele ama, é detestar o que Ele detesta. E, acima de tudo, fazer do interesse dEle o meu interesse, da vontade dEle a minha vontade, do propósito dEle o meu propósito. Isso é temer ao Senhor. Sétimo, o temor do Senhor é submeter a nossa vontade para abraçar a vontade do Senhor. Muita gente fala, isso é obediência. Não, tem muita gente que faz a vontade do outro porque não tem outro jeito. Ou por medo do castigo. Não faz por temor. Não faz por abraçar. Não, vou fazer da sua a minha vontade. Isso é temor. Oitavo, o temor do Senhor é uma limpeza ou uma purificação que dura para sempre. Por que eu falei isso? Porque, veja só, nós somos sujeitos ao pecado. Então eu peco hoje, eu confesso, Deus me limpa, né? Eu me torno limpo novamente na presença do Senhor, mas amanhã eu posso voltar a pecar. E se eu tiver temor, eu vou te limpar de novo, vou me purificar, mas se eu não tiver temor, sabe o que eu vou falar? Não, Deus já me perdoa em Cristo, pronto. A falta de temor me leva a continuar no pecado, praticando o pecado. Muitos cristãos dizem que querem se libertar dos pecados e até fazem propósitos disso, mas não conseguem porque lhes falta o temor a Deus. E quando eu tenho temor a Deus, a primeira coisa que eu sei que Deus detesta é o pecado. Então eu vou detestar o pecado e vou me manter em santidade diante dele, né? Nono, o temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo e é o deleite de Jesus. Uau, gente, fantástico, né? Eu fico assim, quando eu leio alguns versículos, eu quero ler com vocês, esse primeiro, Isaías capítulo 11, olha só, capítulo 11, versículos 2 e 3 diz assim: o Espírito que dá conhecimento e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Quando a gente começa a entender esta verdade, o Espírito Santo se manifesta em nós através do temor do Senhor. Como é fantástico esse texto. Cada vez que eu leio, e eu torno a reler, especialmente o versículo de número 3, né? E ele se inspirará no temor do Senhor. Gente, você quer provar sua vida de oração e quer que suas orações sejam respondidas rapidamente? Quer provar que a sua vida de oração vale a pena? Que sua intercessão é respondida? Tema ao Senhor. Jesus, e eu gosto disso, olha só, Hebreus, capítulo 5, versículo 7. E isso aqui é algo bastante sério para a gente ler, né? Falando sobre Jesus, né? Tem a história que a gente conhece, quando está falando sobre o sacerdócio de Jesus, e no versículo 4 e 5, falando, né? Deus da mesma forma, Deus disse, tu és o meu filho e tal. Agora, no versículo 7, diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplica em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte,
sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse versículo, quando a Bíblia diz, por causa da sua reverente submissão, na língua original diz, por causa do seu temor a Deus. Isso é muito, muito importante. Ele não apenas orava, mas Jesus se deleitava no temor do Senhor. Que maravilha, né? Bom, eu quero fazer aqui da diferença entre temer a Deus e ter medo de Deus. Ainda que a palavra temer tem duas conotações, mesmo no português, assim como na língua original, então a gente precisa aprender. O temor do Senhor não se refere a medo, no sentido de temer como medo, né? E isso a gente encontra, Jesus falando sobre isso, ele usa num só texto essas duas palavras que dão para a gente entender muito claramente. Diz assim, Mateus, capítulo 12, olha só, versículos 4 e 5, diz assim, e eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo, ou não temam, como está em algumas versões, dos que não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, a esse vocês devem temer. Eu gosto dessa versão da versão internacional por isso, né? Ele aqui já faz a diferença. Ele diz, olha, você não tenham medo de quem vai matar e não fazer nada, mas vocês têm que temer àquele que tem mais poder para agir, né? Ainda que esta raiz é a mesma, a gente tem que tomar um cuidado muito sério. Vou ler com vocês mais 3 textos. Um se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, a gente lê o seguinte, 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Está dizendo, aperfeiçoando a nossa santidade orando nos montes, aperfeiçoando a nossa santidade lendo a Bíblia, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Filipenses, andando um pouquinho mais à frente, Filipenses capítulo 2, versículo de número 12, diz o seguinte, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Agora veja só, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Veja como ele, no conceito do apóstolo Paulo, ele chama aqui o tremor como algo de medo e como temor, algo que te relacione com o nosso Deus. E por último desse texto, quero ler em Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, vamos ler versículo de número 28. Diz assim, 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. E como que é isso? Com reverência e temor.
Veja só, o apóstolo Paulo fala o seguinte, para que a nossa adoração, para que o nosso viver seja aceitável diante desse Deus, que é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas, para que a nossa adoração seja aceita e a gente agrade ao Senhor, tem que ser, diz ele, com reverência e temor. Então aqui fica claro que temor não é reverência. Reverência e temor. Glória a Deus, né? É possível que em algum momento, diante da manifesta presença de Deus, a gente sinta medo. É possível, né? Muitas pessoas caíam por terra quando Deus se manifestava. Isso é possível, né? Isso não é temor, isso é por causa da manifestação, né, da grandeza de Deus. A gente não consegue ficar em pé. Realmente algo grandioso acontece quando Deus se manifesta poderosamente. Mas no nosso dia a dia, a gente tem que aprender a amar, porque senão nunca vamos nos relacionar com Ele. Aprender a relacionar com Deus por temor. Senão a gente nunca vai desenvolver o nosso amor para com Ele. Uma das afirmações que eu quero deixar bem clara nessa aula é: o temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo, pavor e até terror diante de um simples pensamento de ofender a Deus. Agora ficou muito claro para mim, eu espero que fique claro para você o que é temor no sentido de medo e o que é temor no sentido de conhecimento, de chave para abrir os tesouros de Deus. Eu tenho que ter medo, sim, eu tenho que tremer, eu tenho que realmente ser abalado só de pensar que eu posso ofender a Deus. Esse sim deve ser o nosso medo. Essa deve ser a nossa postura de temer, de correr o risco de ofender a Deus. Porque o amor o temor tem que nascer dentro de nós um profundo desejo, uma decisão, daquelas que nós lemos agora há pouco, né? De amar o que Ele ama, né? De aprovar o que Ele aprova, de detestar o que Ele detesta, de honrar o que Ele honra, de reverenciar e cuidar de todas as coisas que Deus considera santas. Aleluia! Então, já estamos quase concluindo a aula, está passando rápido a nossa aula. Por que devemos temer ao Senhor? Eu quero passar para vocês algumas razões pelas quais devemos temer ao Senhor. E eu quero encorajar você, cada seminarista, cada estudante de teísmo, a buscar. Você vai nas Sagradas Escrituras. Eu não tive tempo ainda, mas eu vou fazer isso. Pegar todos os versículos que falam de temor a Deus e colocar numa folha para eu analisar cada um dentro do seu contexto. Eu te recomendo a fazer isso, para que você entenda e eu entenda com mais profundidade o que é o temor do Senhor e como eu posso desenvolver o temor do Senhor na minha vida. Mas eu quero responder essa pergunta. Por que devemos temer ao Senhor? Primeiro, porque o temor do Senhor é o fundamento para as nossas vidas, como nós lemos em Isaías 33:6. É o fundamento. Aqui está 3, mas é 33:6. É o fundamento. Ele é o fundamento, é a chave. Segundo, porque o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Olha só, vamos lá comigo? Provérbios, capítulo 14. Se você quiser rabiscar ou escrever esse texto num papel para você meditar e decorar, Provérbios 14 diz assim, versículo 27. 14:27. O temor do Senhor é fonte de vida, e agora? E afasta das armadilhas
da morte. Vou ler de novo. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Por que você deve temer ao Senhor? Porque quando você teme ao Senhor, você não cai nas armadilhas, seja o mundo, seja Satanás, seja os inimigos, seja quem for, armem contra você. O temor do Senhor prolonga a nossa vida, como eu li em Provérbios 10, 27, mas posso ler de novo, porque está muito próximo. Diz assim, versículo 27, o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Você quer viver bem e longamente? Tema ao Senhor. Porque no temor do Senhor nós adquirimos a riqueza da salvação. Mas a minha salvação é pela fé. É verdade. Mas o temor do Senhor é que faz com que essa salvação, que é pela fé, se torne uma realidade dentro de você. Porque o temor do Senhor, é no temor do Senhor que nós adquirimos duas coisas fundamentais para a gente viver: sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Tem tantos textos aí, mas eu quero ler Jó 28, 28, porque eu gosto assim de textos fáceis da gente memorizar. Jó 28, 28, você não vai esquecer isso jamais, né? Diz assim, Jó 28, 28. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Vou ler de novo. Disse então o homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, temer ao Senhor vai te dar sabedoria, conhecimento, entendimento. Tá, vamos ler então lá, Salmo 111. Olha só o que diz, Salmo de número 111, versículo 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E agora, todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Veja a importância do temor do Senhor, porque o temor do Senhor nos faz servir a Deus com fidelidade e com coração íntegro. Vamos lá, segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, olha só. Eu gosto muito também desse texto. Aliás, dizer que não gosta de algum texto da Bíblia é negar a inspiração da própria Bíblia, né? Capítulo 19, versículo 9. Também é fácil de decorar, né? Diz assim: deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade, com coração íntegro, no temor do Senhor. Essa orientação que Josafá está dando àqueles que vão trabalhar na edificação, ele fala, vocês, vou ler de novo, devem servir com fidelidade e com coração íntegro. Como? No temor do Senhor. Deixa eu fazer uma observação. Sabe que muita gente serve a Deus, mas não é com integridade de coração, nem com fidelidade? É para você pensar. Sétimo, porque a verdadeira adoração é feita com o temor do Senhor. Veja só, vou ler Jonas. Eu gosto muito do profeta Jonas, ele me ensinou muitas coisas. E uma das coisas interessantes que aconteceram muitas, né? Mas uma delas que eu gosto muito está no capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Veja só, quando os homens viram o que aconteceu, que quando Jonas disse, olha, eu
estou indo contra a vontade do Senhor, me joguem no mar, que vai cessar. Porque eu estou contrariando a Deus. Estou entristecendo o meu Deus. E eles relutaram, mas quando jogaram que houve a bonança, na mesma hora, estes homens fizeram isso. Olha só que lindo, ao verem isso, adoraram ao Senhor com temor, oferecendo sacrifícios e fazendo votos. Uau, isso é fantástico, né? Devemos temer ao Senhor, porque no temor do Senhor que nós alcançamos a santificação. Confesso a vocês que isso foi uma novidade para mim. Eu nunca tinha estudado isso com tanta profundidade. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 14 até o versículo 17, diz assim, 14 a 17. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Caramba! Sim, olha só, uma vez que vocês chamam ele de Pai, e ele é santo, vocês têm que se portar com temor. Sabe que muitas vezes a gente não busca santidade por falta de temor a Deus? Uau! Nono, porque deve ser um estilo de vida para todos os cristãos. Viver no temor do Senhor é o que Deus sempre exigiu do seu povo. E eu vou ler Atos 9:31, mas não, vamos a Deuteronômio. Porque foi no início de toda a história, quando Moisés está repetindo as leis, e no capítulo 8 de Deuteronômio, a gente encontra o versículo 6. Olha só, gravem bem isso, tá? 8:6 diz assim: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videira e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Deus está conduzindo vocês a uma terra maravilhosa. Mas ele começa dizendo, andando nos caminhos dele com temor. E em Atos, né, a gente pode agora chegar no livro de Atos dos Apóstolos, agora no Novo Testamento. A gente já viu em Deuteronômio que Deus está falando, eu vou levar você, mas você tem que andar no temor do Senhor. E no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, versículo 31, a gente sabe que o capítulo 9 trata da conversão do apóstolo Paulo. E no versículo 31, a gente lê o seguinte: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, olha só, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Agora marque a última afirmação. Vivendo no temor do Senhor. Vivendo. A igreja passava por paz, a igreja crescia, porque ela vivia no temor do Senhor. Estou te encorajando a viver no temor do Senhor, porque é isso que eu sinto hoje, esse é o meu alvo, e eu quero passar isso para vocês.
Porque devemos ao temer ao Senhor? 10. Porque uma evangelização eficiente é resultado da presença do temor do Senhor. Quantas vezes nós evangelizamos, falamos e ninguém se converte? Vamos lá? Abra comigo a sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Né? 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Ok. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Veja aqui a fonte da pregação, a motivação, o que te leva a evangelizar, o que te leva a trazer pessoas a Cristo, uma vez que conhecemos o temor do Senhor. Uau! Devemos temer ao Senhor porque é no temor do Senhor que conseguimos amar a Deus com intensidade. Quando eu conheço esse Deus, que é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas, quando eu o temo, nasce em mim, nasce dentro de mim uma possibilidade para permitir que o amor de Deus seja derramado no meu coração. 12. Devemos temer ao Senhor porque é no temor do Senhor que conseguimos verdadeiramente honrar a Deus. 13. Devemos temer ao Senhor porque sujeitamos-nos uns aos outros por temor a Cristo. Veja só, Efésios, capítulo 5, versículo 21. Gente, quando a gente fala de relacionamento na igreja, o grande problema é relacionamento com pessoas complicadas, não é verdade? Porque com pessoas boas o relacionamento até flui mais facilmente, mas com pessoas difíceis é complicado. Mas quando nós temos isso aqui, ó, Efésios capítulo 5, versículo 21, diz assim: sujeitem-se uns aos outros. Agora aqui muda a expressão, não é no temor do Senhor, não é pelo temor, não é com o temor do Senhor, mas é por temor a Cristo. Então é porque eu temo a Ele. Então não é o meu relacionamento, é o meu relacionamento com Ele. Não é o meu relacionamento com essa pessoa problemática, é o meu relacionamento com Ele. E porque eu temo a Ele, essa pessoa faz parte. E eu me sujeito uns aos outros, né? Porque não é eu me sujeitar, mas tem que haver uma igualdade de atitudes. Mas isso, se eu temo ao Senhor e a outra pessoa teme ao Senhor, é fácil. Agora, se eu temo ao Senhor e a outra pessoa não teme ao Senhor, é difícil para ela, porque para mim não vai ser difícil, porque eu temo ao Senhor. Agora, se ela não teme ao Senhor e eu não temo ao Senhor, gente, é uma brigaiada, é uma fofocada que vocês conhecem muito bem, né? 14. Devemos temer ao Senhor porque o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Salmo 19, 9. Salmo 138, 8. Esse é o versículo. Porque o temor do Senhor é límpido, é transparente. O temor do Senhor edifica. O temor do Senhor dura para sempre. Não uma coisa instável, porque meu Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E quando eu temo esse Deus, esse temor também é o mesmo de ontem, hoje e o será para sempre. E mais do que isso, o temor do Senhor me faz ser uma pessoa ontem, hoje e amanhã, amando, querendo e servindo ao Senhor. 15. Devemos temer ao Senhor porque nos últimos dias haverá apostasia. E somente os que temem ao Senhor vão permanecer fiéis. Eu não coloquei esse versículo aqui
porque tem algumas promessas que eu quero compartilhar com vocês. Né? Promessas que faz com que, quando você teme a Deus, essas promessas se realizam. Né? Salmo 31, 19, nós temos uma grande e maravilhosa promessa para quem teme ao Senhor. Diz assim, né? Vocês conhecem de cor, mas eu quero ler. Salmo 31, versículo 19. Diz assim, 31, 19. Como é grande a tua bondade, que renovaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Glória a Deus. A bondade do Senhor abunda, cresce. Olha só o salmista dizendo como é grande a tua bondade para com aqueles que te temem. Maravilhoso. Há um texto que diz: Deus é bom para tu te tornas bom para aquele que é bom. Mas na verdade, o que o salmista está dizendo é: se você teme ao Senhor, você entrou e abriu a chave da bondade eterna de Deus. E olha, o temor do Senhor nos protege. Salmo 34, 7, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que, olha só, teme. Veja só, vamos lá? Salmo 34? Salmo 34 diz assim, versículo 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu gosto dessa expressão, é sentinela, quer dizer, ele não dorme, ele está atento a cada segundo. Para quem teme ao Senhor. A gente podia citar muitas outras promessas, mas eu quero concluir dizendo o seguinte: é impossível a gente se aproximar de qualquer relacionamento com Deus se não for baseado, fundamentado no temor do Senhor. Gente, eu pretendo falar um pouquinho mais sobre isso em outras oportunidades, mas veja só, ou você vive no temor do Senhor, ou jamais o conhecerá. Porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. Jamais o amará, porque terá medo dele. Ficará assustado. Jesus está voltando, é uma ameaça. Quando seria um galardão, nunca o honrará. Porque o vê longe e distante. E nunca fará dele o seu Deus. Mas fará dele um Deus. Então é o temor do Senhor. Eu concluo essa aula dizendo a vocês o seguinte: se nessas 8 semanas, se a gente não aprendeu quem Deus é, volte a estudar, tem como você aprender. Mas se você aprendeu e não teme a Deus, foi em vão todo esse tempo que você gastou. Então o temor do Senhor é que vai fazer com que o que você aprendeu seja uma realidade na sua vida. Tá bom? Bom, eu também coloquei alguns requisitos que eu gostaria, que são perguntas de reflexão, que eu gostaria que vocês fizessem e me enviassem, né, o mais rápido possível. Das afirmações sobre o que é o temor do Senhor, a gente deu mais de 10, selecione 2 e comente sobre elas. Então você vai pegar daquelas que a gente, né, estudou sobre o que é temor do Senhor e comentar sobre 2. Segundo, qual é a diferença entre temor e medo, segundo as Sagradas Escrituras? Isso é uma coisa muito simples, muito fácil, você colocar temor é isso, medo é isso. Quando que o temor se manifesta, quando que o medo se manifesta. Terceiro, das 15 razões pelas quais devemos temer ao Senhor, cite 2 dessas 15 que criaram impacto transformador na sua vida. E por último, o que você vai fazer a partir de agora para viver no temor do Senhor? Qual é a decisão
que você vai tomar com esta aula para viver no temor do Senhor. Ok? Muito bem. Vou repetir o que eu falei no início. Se você precisar de mais uma semana para preparar tudo isso, me informe. Se ninguém falar nada, nós na próxima semana começaremos a nossa nova matéria, que é sobre teologia bíblica do Novo Testamento. Estaremos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Deus vos abençoe. Muito obrigado por participar comigo desta aula. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amo muito vocês.